Pare por um instante e ouça o que vou te dizer. Tudo o que você acredita sobre sucesso está errado. Não é o diploma, não é o trabalho duro. E acredite, não é sorte. O que realmente muda a vida de uma pessoa é algo tão simples que parece absurdo. É uma ideia. Uma única ideia pode te tirar da miséria e te levar à abundância. Mas apenas 1% das pessoas no planeta tem a coragem de colocá-la em prática. Agora me diga, e se tudo o que te ensinaram sobre dinheiro for mentira? E se a verdadeira riqueza não estiver fora, mas dentro de você? Eu descobri algo que mudou completamente a minha vida e talvez mude a sua também. Tudo começou com uma simples ideia. Não foi um plano elaborado, nem um golpe de sorte e muito menos um talento especial. Foi apenas uma ideia, mas o poder de uma ideia é algo que quase ninguém compreende, porque quase ninguém tem coragem de levá-la até o fim. Uma ideia não é apenas um pensamento que passa pela mente, é uma semente. E como qualquer semente, ela precisa ser plantada, cuidada e cultivada, mesmo quando o solo parece infértil. Eu lembro exatamente de como tudo começou para mim. Eu não tinha absolutamente nada, nenhum diploma, nenhuma oportunidade, nenhum caminho claro. Trabalhava em empregos que me envergonhavam, empregos que eu aceitava apenas para pagar as contas. Eu não acreditava que poderia ser alguém. Até o dia em que um homem colocou nas minhas mãos um livro, Pense e Enriqueça. Aquelas palavras despertaram algo que estava adormecido dentro de mim. Não foi o livro em si que mudou minha vida. Foi a ideia que ele carregava. A ideia de que o meu pensamento criava minha realidade. Naquele momento, percebi que o que me impedia não era a falta de dinheiro, nem a falta de sorte, mas a falta de decisão. Eu estava esperando o mundo mudar, quando o que precisava mudar era o meu modo de pensar. E é isso que acontece com a maioria das pessoas. Elas dizem: eu não tenho dinheiro para começar, eu não tenho tempo, eu não sei como fazer. Mas todas essas frases são apenas desculpas sofisticadas para mascarar o medo. O medo de falhar, o medo de parecer tolo, o medo de tentar e não conseguir. Eu também tive medo. Quando comecei, minha primeira ideia parecia ridícula: limpar um andar de escritório por $30 por mês. $30. Era tão pouco que qualquer pessoa em sã consciência teria desistido. Mas eu decidi agir. E aquele pequeno contrato, insignificante para muitos, foi o primeiro degrau de uma escada que eu nem sabia que estava subindo. Em menos de um ano, eu tinha contratos em várias cidades e ganhava mais dinheiro do que jamais imaginei. E tudo começou com uma única ideia que eu decidi não deixar morrer. Quantas vezes você já teve uma ideia e a descartou porque achou que não estava pronto? Quantas vezes a dúvida sussurrou que era melhor esperar o momento certo e esse momento nunca chegou? A verdade é que você não está preso por falta de dinheiro. Você está preso porque ainda não tomou a decisão de agir. O dinheiro é consequência da ideia, não o contrário. Pense nisso. Todas as grandes criações começaram do nada. Henry Ford não esperou ter todas as peças para montar o primeiro carro. Ele começou com uma visão. Thomas Edison não esperou o equipamento perfeito para criar a lâmpada. Ele começou com uma ideia e mais de 1000 tentativas. O sucesso nasce da coragem de agir quando tudo ainda é incerto. E eu quero que você reflita agora. Qual foi a última vez que você teve uma ideia e simplesmente seguiu em frente sem hesitar? Ou você é como a maioria que pensa demais, duvida demais e acaba desistindo antes mesmo de começar? A mente humana é poderosa, mas ela também é preguiçosa. Ela procura segurança, conforto, lógica. Mas a lógica nunca criou nada grandioso. O que transforma a vida é a fé na ideia antes da evidência. Você pode estar se perguntando, mas e se não der certo?
E eu te devolvo outra pergunta. E se der? E se essa ideia for o que estava faltando para mudar tudo? O maior erro que alguém pode cometer é enterrar um sonho porque parece pequeno demais. A minha empresa de limpeza começou com um pano, um balde e uma ideia. Eu não era empresário. Eu não tinha investidores. Mas eu tinha uma visão. E a visão é o combustível que acende qualquer motor. A ciência moderna tem mostrado algo extraordinário. Quando você se foca intensamente em uma ideia e começa a agir de forma coerente com ela, o cérebro cria novas conexões, novos padrões de pensamento. É como se ele começasse a construir uma estrada para tornar aquilo real. Estudos em neurociência comprovam que o cérebro não diferencia o que é real do que é intensamente imaginado. Isso significa que quando você sustenta uma ideia com emoção e fé, o seu corpo e a sua mente começam a trabalhar para torná-la verdade. Eu não tinha ideia de como gerenciar um negócio. Eu cometia erros, falhava, me frustrava, mas continuava. Cada erro me aproximava mais do acerto e cada pequeno progresso me dava mais confiança. Eu aprendi que a ação é o antídoto do medo. O medo não desaparece antes que você haja, ele desaparece depois. Então, eu quero que você faça algo prático agora. Pegue uma folha de papel e escreva uma única ideia que, se colocada em prática, poderia transformar sua vida nos próximos 12 meses. Não importa se parece impossível, se te causa dúvida, se parece grande demais. Escreva, porque o simples ato de colocar no papel começa a dar forma àquilo que estava apenas na sua mente. Quando eu fiz isso pela primeira vez, parecia bobo. Eu me senti ridículo escrevendo metas que nem acreditava poder alcançar. Mas foi ali que tudo começou. Aquela folha foi o ponto de virada da minha vida. E se você fizer o mesmo, talvez ela seja o ponto de virada da sua também. Agora me diga, honestamente, quantas ideias você já teve e enterrou? Quantas vezes o medo venceu? E o mais importante, quanto tempo mais você vai deixar passar até decidir agir? Porque o mundo não vai esperar. As oportunidades estão passando diante de você agora mesmo, disfarçadas de ideias que você ainda não teve coragem de seguir. A sua vida não vai mudar quando você ganhar mais dinheiro. Ela vai mudar quando você decidir que uma ideia vale a pena ser seguida até o fim. Porque uma ideia só tem poder quando é acompanhada de decisão e movimento. E acredite, o primeiro passo sempre parece o mais difícil, até você dá-lo. Depois disso, tudo começa a acontecer. Então, se há algo dentro de você que grita por mudança, não ignore, não racionalize, não espere a hora certa. A hora é agora. A sua ideia é o início de tudo. E ela pode ser o que vai tirar você da estagnação e te colocar na frequência do sucesso. Tudo o que você precisa é de coragem para acreditar nela o suficiente para agir. Quando comecei a ganhar dinheiro de verdade, nada em mim havia mudado intelectualmente. Eu não tinha feito faculdade, não tinha recebido nenhum treinamento especial e certamente não tinha herdado um centavo. A única coisa que mudou foi a minha mentalidade. Eu parei de pensar como um funcionário e comecei a pensar como um criador. Eu parei de ver o dinheiro como algo distante e comecei a enxergá-lo como uma consequência natural da minha vibração mental. A sociedade nos condiciona desde cedo a associar sucesso com notas altas, diplomas e títulos. Mas eu quero que você reflita comigo. Quantas pessoas você conhece que são brilhantes, formadas nas melhores universidades, mas vivem endividadas, estressadas e infelizes? E quantas outras, sem formação alguma, prosperam, constroem negócios, viajam o mundo e vivem com abundância? Não há lógica nisso, a menos que você entenda que o sucesso é mental, não intelectual. A ciência confirma isso. Pesquisas da Universidade de Stanford mostraram que o que realmente determina o sucesso a longo prazo não é o QI,
mas o mindset de crescimento, a capacidade de acreditar que é possível aprender, evoluir e criar novas realidades. Isso significa que uma pessoa comum, com uma mente treinada para pensar diferente, supera facilmente um gênio que duvida de si mesmo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu trabalhava horas a fio, acreditando que esforço físico e sacrifício seriam recompensados. Mas tudo que eu conseguia era cansaço. O dinheiro vinha, mas ia embora com a mesma velocidade. E um dia, exausto, eu percebi que o problema não era o trabalho. Era o pensamento por trás do trabalho. Eu acreditava que precisava lutar para ganhar a vida. A palavra ganhar já carregava o peso da escassez, como se a abundância fosse um prêmio para poucos. Quando eu mudei esse pensamento para criar riqueza, tudo começou a se alinhar. E talvez você esteja vivendo o mesmo agora, trabalhando duro, se dedicando, se esforçando, mas sentindo que algo parece sempre escapar. Isso acontece porque o seu subconsciente ainda está preso à crença de que o sucesso depende de fatores externos. Mas a verdade é que a sua vida financeira é um espelho exato daquilo que você pensa sobre o dinheiro. Se você acredita que é difícil ganhar, será. Se acredita que só alguns podem ter, será. O universo não responde ao que você deseja, responde ao que você acredita. Eu cresci ouvindo frases como: dinheiro não traz felicidade, trabalhar é sofrer, dinheiro é para os espertos. E sem perceber, eu aceitei essas ideias como verdades absolutas. Foram anos repetindo inconscientemente o mesmo padrão que mantinha minha vida limitada. Mas o dia em que eu decidi questionar essas crenças foi o dia em que minha vida começou a mudar. Você já parou para se perguntar de onde vieram suas ideias sobre dinheiro? Quantas delas são realmente suas? Quantas você herdou da sua família, da escola, da religião, da cultura? Quantas vezes você aceitou como fato algo que, na verdade, era apenas uma opinião coletiva? Eu fiz esse exercício pela primeira vez de forma simples. Peguei um papel e escrevi a frase "dinheiro é" e deixei que minha mente completasse. As palavras que saíram foram chocantes. Escrevi difícil, raro, para poucos, complicado. E percebi que não era o mundo que tornava o dinheiro escasso. Era o meu pensamento que criava essa escassez. A mente é como um campo fértil. Ela não escolhe o que plantar. Ela apenas faz crescer o que você coloca nela. Se você planta medo, colhe limitação. Se planta fé, colhe abundância. Por isso, quando eu mudei o que acreditava sobre o dinheiro mudou a forma como se movia até mim. Mas é importante entender algo. Não basta repetir frases positivas sem emoção. É preciso alinhar o pensamento, a crença e a ação. Eu comecei a agir como alguém próspero antes de ser próspero. Eu falava como alguém que já tinha abundância, mesmo quando não tinha nada. Eu decidi que iria pensar e me comportar como um milionário, antes de ver o primeiro sinal físico de riqueza. E foi isso que mudou tudo. As pessoas costumam dizer: quando eu tiver dinheiro, eu serei feliz. Mas a verdade é que o ciclo é inverso. Quando você se sentir abundante, o dinheiro virá. O sentimento vem antes da prova. A vibração vem antes da manifestação. Essa é a lei. E a maioria das pessoas passa a vida esperando que algo mude lá fora, para só então mudar por dentro. Elas esperam o aumento, o emprego, o investimento, o golpe de sorte. E enquanto esperam, nada acontece, porque o universo não responde à espera, responde à ação mental. Lembro-me de um dia, enquanto ainda era bombeiro em Toronto, em que olhei para o meu holerite e percebi que não importava o quanto eu trabalhasse, o limite já estava traçado. E naquele instante, algo em mim despertou. Eu pensei: se a minha renda é limitada, mas a minha mente é infinita, então por que eu continuo me limitando? Essa foi a virada. Eu percebi que o verdadeiro trabalho que eu precisava fazer era interno, não físico.
A partir daí, comecei a me reprogramar. Substituí a frase "eu preciso trabalhar duro para ganhar dinheiro" por "eu crio riqueza com facilidade, através do meu propósito e da minha mente". No início, parecia mentira, mas quanto mais eu repetia, mais natural se tornava. E foi então que a realidade começou a se moldar a essa nova crença. Eu via oportunidades surgirem do nada. Pessoas certas apareciam. Portas se abriam onde antes havia paredes. Hoje, quando olho para trás, entendo que a inteligência nunca foi o fator decisivo. O mundo está cheio de pessoas inteligentes que vivem em escassez e de pessoas simples que vivem em abundância. A diferença está no que cada uma acredita ser possível. Então, se você sente que tem dado tudo de si e mesmo assim parece não sair do lugar, talvez não seja esforço que esteja faltando, talvez seja um novo modo de pensar. A sua mente é o verdadeiro motor da prosperidade. Quando você muda a forma como pensa sobre o dinheiro muda a forma como se comporta na sua vida. Não se trata de aprender mais, mas de desaprender o que te limita. Porque enquanto você continuar acreditando que o sucesso é privilégio de poucos, ele continuará sendo. Mas no momento em que decidir que ele é seu por direito, ele começará a se mover em sua direção. A fórmula é simples. O dinheiro nunca foi o problema. A mente é. E quando você muda a mente, o resto muda com ela. Durante anos, eu vivi prisioneiro de algo que ninguém podia ver, mas que controlava completamente a minha vida. Não eram as dívidas, nem a falta de oportunidades. Era o medo. Um medo silencioso, que se disfarçava de prudência, de lógica, de bom senso. Eu achava que estava sendo realista, quando na verdade estava apenas paralisado. O medo me impedia de dar o próximo passo, e eu nem percebia. Eu olhava para as pessoas que tinham sucesso e pensava que elas eram diferentes, mais corajosas, mais preparadas. Eu não entendia que a única diferença entre nós era que elas agiam, mesmo com medo. Eu lembro claramente do dia em que percebi isso. Eu estava no fundo de uma sala lotada durante uma palestra, e lá na frente havia um homem falando com tanta presença, tanta confiança, que parecia dominar o ar ao seu redor. Seu nome era Bill Goff. Enquanto eu o observava, um pensamento me atravessou. Se eu pudesse falar assim, se eu tivesse essa segurança, eu mudaria a minha vida. E logo em seguida veio a voz que sempre me acompanhava. Mas você não é assim. Você não é bom o bastante. Você vai se envergonhar. E eu fiquei parado como tantas vezes antes. Até que Bill disse algo que me atingiu como um soco no estômago. Se você quer ser livre, precisa ser você mesmo. Naquele instante, tudo parou dentro de mim. Eu percebi que por toda a vida eu tinha tentado me encaixar em moldes que não eram meus. Eu vivia tentando agradar os outros, tentando ser o que esperavam de mim. E quanto mais eu fazia isso, mais distante eu ficava de quem eu realmente era. O medo de não ser aceito me transformou num prisioneiro invisível. Eu respirava, mas não vivia. Quantas vezes você já sentiu o mesmo? Quantos sonhos você deixou morrer porque teve medo do julgamento dos outros? Quantas vezes teve uma ideia incrível e desistiu porque pensou, e se rirem de mim? Nós crescemos sendo ensinados a evitar o erro, a não chamar atenção, a não parecer ridículos. E é por isso que a maioria das pessoas vive uma vida pequena, limitada pelo medo de parecer tola. Mas o medo é apenas uma ilusão criada por uma mente que tenta te proteger de algo que nunca aconteceu. Eu descobri que o medo não é o inimigo. Ele é um sinal. Ele mostra exatamente onde você precisa ir. O medo é o indicador do caminho. Quando você sente medo de fazer algo, é ali que está o crescimento. O problema é que a maioria das pessoas confunde medo com proibição. Elas sentem medo e param. Mas o medo não é um sinal para parar.
É um sinal para avançar com mais consciência. Durante muito tempo, eu fui o tipo de pessoa que ficava calada em reuniões, mesmo quando tinha algo importante para dizer. Eu tinha medo de parecer burro. Eu saía de lá frustrado, pensando, eu deveria ter falado. E cada vez que eu me calava, minha confiança diminuía um pouco mais. Até que um dia eu percebi, o medo só existe porque eu não ajo. Ele cresce na inércia e desaparece na ação. Eu comecei a me forçar a fazer o que me assustava. No começo minhas mãos tremiam, a voz falhava, o coração parecia querer sair do peito. Mas eu fazia mesmo assim, e algo incrível aconteceu. A cada vez que eu enfrentava o medo, ele perdia força. O que antes parecia impossível começou a se tornar natural. Eu entendi que a coragem não é a ausência de medo, é a decisão de agir apesar dele. E talvez, nesse exato momento, você esteja preso pelo mesmo tipo de medo. Medo de começar um novo negócio, medo de mudar de profissão, medo de se expor, medo de fracassar. E enquanto você dá ouvidos a esse medo, a sua vida permanece igual. Você pode até chamar isso de segurança, mas é apenas estagnação. A segurança nunca construiu nada grandioso. Earl Nightingale, um dos maiores mestres que já conheci, me disse algo que nunca esqueci. As pessoas subestimam o que podem fazer e superestimam o que os outros podem fazer. Quando ouvi isso pela primeira vez, achei que era uma frase bonita, mas não para mim. Eu pensei, ele fala de pessoas mais talentosas, não de alguém como eu. Até que um dia percebi o quanto eu estava errado. Não existia ninguém melhor, mais preparado ou mais especial. Existiam apenas pessoas que decidiram agir, mesmo com medo. A dúvida é o ladrão mais cruel que existe. Ela rouba sonhos, destrói ideias e sufoca o potencial antes mesmo que ele tenha a chance de nascer. E quanto mais você alimenta a dúvida, mais forte ela fica. Ela se disfarça de prudência, de responsabilidade e convence você de que está sendo sensato ao desistir. Mas a verdade é que cada vez que você cede à dúvida, você entrega um pedaço da sua liberdade. Eu quero te provocar agora. Pense em algo que você deixou de fazer nos últimos 12 meses porque sentiu medo. Um projeto, uma conversa, uma decisão. Anote isso e perceba que essa decisão de não agir talvez tenha custado muito mais do que você imagina. Porque o medo não apenas te impede de ganhar algo novo, ele te faz perder o que já tem, a confiança em si mesmo. O medo me acompanhou por muito tempo. Quando decidi abrir meu primeiro negócio, eu estava completamente apavorado. Eu não sabia nada sobre limpeza. Eu não tinha plano nem garantia, mas eu disse sim. E foi a melhor decisão que tomei, porque no fim das contas, não foi o sucesso da empresa que me transformou. Foi a coragem de dizer sim mesmo sem ter certeza. Eu aprendi que a coragem é uma decisão, não um sentimento. Você nunca vai acordar um dia se sentindo totalmente pronto. Pronto é uma palavra que o medo inventou para te manter parado. A ação é o antídoto. Quanto mais você age, mais o medo diminui. E quanto mais você foge, mais ele cresce. Então eu quero te propor algo prático. Escolha uma única coisa que você sabe que precisa fazer, mas que vem adiando há tempos por medo. Algo simples. Pode ser pedir uma oportunidade, fazer uma ligação, publicar algo que está engavetado, dizer o que sente e faça. Mesmo com o coração acelerado, mesmo com a voz tremendo, faça. Nos primeiros momentos, vai parecer desconfortável. No segundo, ainda estranho. Mas no terceiro, você vai começar a sentir algo diferente. Liberdade. Porque o medo é como uma sombra. Ele só existe enquanto você não acende a luz da ação. O dia em que você decide agir, ele desaparece. E então você entende que ele nunca foi real. Ele era apenas uma história que você contava para justificar sua paralisia.
O medo destrói mais sonhos do que qualquer fracasso já poderia destruir. E enquanto você continuar esperando o momento em que ele vai embora, estará apenas alimentando-o. Ele vai embora depois que você se move, nunca antes. Eu vivi preso nessa cela invisível por tempo demais, e sei o quanto ela parece confortável. Mas eu posso te garantir uma coisa: nada é mais libertador do que atravessar o medo e perceber que ele nunca teve o poder que você imaginava. Tudo o que ele fazia era impedir que você experimentasse quem realmente é. A dúvida é o ladrão da sua grandeza, e o único jeito de vencê-la é agir. Então, pergunte a si mesmo agora: você vai continuar alimentando esse ladrão ou vai decidir matá-lo hoje? Porque o que está do outro lado do medo é exatamente a vida que você sempre quis viver. Há uma diferença silenciosa, quase imperceptível, que separa as pessoas comuns daquelas que constroem uma vida extraordinária. E essa diferença não está no dinheiro, na sorte ou nas oportunidades. Está em algo muito mais profundo, na forma como elas se relacionam com a vida. A maioria das pessoas vive reagindo. Elas reagem ao que acontece, reagem às circunstâncias, reagem às emoções, reagem às contas, reagem ao medo. Vivem num ciclo constante de resposta automática, como se o controle da própria existência estivesse sempre nas mãos de algo ou alguém. Apenas um pequeno grupo, menos de 1%, vive de outro modo. Eles não esperam, eles criam. E essa é a linha divisória entre os que vivem na média e os que alcançam a maestria. Enquanto 99% olha para a vida e pergunta: o que vai acontecer comigo? O 1% acorda todos os dias e decide: o que eu vou fazer acontecer hoje? É uma inversão completa de poder. A grande maioria deixa que o saldo bancário dite seu humor. Se o dinheiro está acabando, elas se sentem inseguras. Se entra um pouco mais, relaxam por alguns dias. Mas o 1% faz o oposto. Primeiro cria um estado mental de abundância e depois o mundo físico se ajusta a esse estado. Eles entendem algo que parece loucura para os outros. O fato de que a realidade não é algo que você encontra, é algo que você cria. Quando comecei a compreender isso, tudo em mim mudou. Eu costumava olhar para o meu extrato bancário e pensar: eu não posso gastar, eu não posso sonhar agora, eu não posso investir. Era como se aquele número na tela determinasse o tamanho da minha vida. Até que percebi que o número não era a causa, era apenas o efeito. O dinheiro não determina o seu estado mental, o seu estado mental determina o dinheiro. Quando você pensa em escassez, você se alinha à escassez. Quando pensa em criação, você se alinha à abundância. É impossível ter uma vida próspera enquanto a sua mente vibra em medo. Eu comecei a testar isso de maneira prática. Quando eu não tinha absolutamente nada, comecei a me comportar como se já tivesse o sucesso que desejava. Eu acordava cedo, vestia-me bem, organizava meus dias como um empresário de sucesso. Falava como um homem confiante, mesmo quando ninguém me levava a sério. Agia como se já estivesse no caminho certo, mesmo quando não havia nenhuma evidência. E algo estranho começou a acontecer. As portas começaram a se abrir, pessoas começaram a aparecer. Oportunidades que eu nem sabia que existiam começaram a surgir. Isso não é magia, é uma lei. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. Quando você pensa, sente e age de acordo com a versão mais elevada de si mesmo, o universo não tem escolha senão responder à sua vibração. E é aqui que a maioria falha. Elas dizem: quando eu tiver dinheiro, serei mais positivo. Quando eu tiver sucesso, serei mais confiante. Mas a ordem é inversa. É quando você decide ser positivo, mesmo sem dinheiro, e confiante, mesmo sem resultados, que o sucesso começa a se mover na sua direção. Eu sempre admirei pessoas como Steve Jobs,
Oprah Winfrey e Michael Jordan, não pelo que conquistaram, mas por como pensavam. Nenhum deles esperou o mundo lhes dar permissão para agir. Eles criaram o cenário no qual queriam viver. Steve Jobs dizia: as pessoas que são loucas o bastante para achar que podem mudar o mundo são as que realmente mudam. Oprah transformou rejeição em combustível e construiu um império porque acreditava profundamente que era merecedora. Jordan não jogava para provar nada a ninguém, ele jogava para ser melhor do que era ontem. Eles não reagiam às circunstâncias, eles criavam novas circunstâncias. O ponto mais importante de tudo o que você ouviu aqui é simples, mas poderoso. A sua vida muda no exato momento em que você decide parar de reagir e começar a criar. Nada fora de você tem o poder de determinar o seu destino. É o que acontece dentro de você que molda tudo o que existe ao redor. O medo, a dúvida, as circunstâncias, tudo isso se dissolve quando você decide agir como o criador da sua própria realidade. E lembre-se disso, você não precisa estar pronto, precisa estar decidido. Porque cada passo que você dá na direção certa, mesmo pequeno, muda completamente a frequência da sua vida. Agora, o próximo passo da sua evolução está logo ali, no vídeo que está aparecendo na tela. Nele, você vai subir mais um degrau na sua jornada de sabedoria e se tornar 1% melhor do que você é agora. Obrigado por estar comigo até aqui. Eu te espero no próximo vídeo.